queria falar com vocês também sobre medidas de proteção, né? Que acho que é o que encerra o nosso assunto de hoje. Como eu disse, a criança e o adolescente, ela tem, né? São pessoas em desenvolvimento, e em alguns momentos vão ser necessárias algumas medidas para protegê-las, né? Por exemplo, o acolhimento institucional. Mas essas medidas mais drásticas de afastamento do lar, do familiar, elas têm que ser tomadas com muito cuidado. Inclusive, ouvindo a criança e o adolescente sobre qual que é a opinião deles. Claro que a gente não vai simplesmente seguir o que uma criança de 4 anos fala, né? A gente precisa de mediações, mas é muito importante que ela participe de todo o processo da forma como conseguir, né? Uma criança mais nova pode desenhar e indicar, né, o quão feliz, o quão triste, ou quão problemática é a família, ou qual membro da família traz mais prejuízos para ela. Um adolescente já consegue falar livremente, inclusive depois dos 12 anos, por exemplo, ele tem direito a ser ouvido diretamente pelo juiz. E eu queria lembrar vocês, principalmente, que fazem esse trabalho de cuidado com a criança e adolescente, especialmente os vítimas de violência, tomar muito cuidado com qual medida vocês vão tomar, porque às vezes interferir demais também é uma forma de violência. Olha, não, aquela criança apanhou do pai, então ela tem que ser acolhida imediatamente, sem qualquer pestanejar. E aí, né, isso já aconteceu comigo, atuando como defensor público. A criança ou adolescente vira e fala: olha, mas isso só aconteceu daquela vez, porque meu pai, né, se descontrolou, e em uma briga que a gente teve, até no meu caso, o adolescente até falava que ela que tinha provocado, claro que o pai não poderia fazer aquilo que fez, mas... E assim, ela tinha total tranquilidade em dizer: olha, isso não vai acontecer de novo, né? Ou muito provavelmente não vai acontecer de novo. E aí se toma uma medida tão drástica que pode gerar até consequências piores, né? Existem alguns casos em que, às vezes, a relação está fragilizada, né? Às vezes, por exemplo, é uma relação muito violenta, a família é muito pobre, e aí a criança ou adolescente vai para um acolhimento, né? Tem acesso a alguns materiais diferentes, né? Uma das coisas, por exemplo, tem acesso a comida, às 3 refeições do dia, e acaba que aquilo ela começa a cogitar e não voltar para casa mais, né? Apesar disso internamente trazer sofrimento para ela. E às vezes a família também cogita: olha, para quê, né, insistir nisso? E olha que uma ação que deveria ter sido feita para fortalecer a criança e o adolescente, né, como um acolhimento institucional, acaba sendo, né, um meio de violar direitos. Então, muito cuidado quando agir, prestem muita atenção na vontade e nas palavras de uma criança e de um adolescente. Não considerem nenhuma incapaz de falar sobre a própria existência, mesmo aquelas com deficiência. E, claro, né, tenham noção de que é preciso mediações, que é preciso, às vezes, até um profissional técnico atuando, mas sempre considerem a criança ou adolescente como pessoa. Tem até um ditadozinho que diz que, olha, a gente não deve olhar de cima para baixo uma criança, né? Se ajoelha, fala de igual para igual e escuta de verdade, né? Por hoje é isso. Eu acho que as contribuições são interessantes. Espero que isso auxilie com vocês e até a próxima aula. Obrigado.